Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir aqui a nossa leitura. Nós estamos em João, capítulo de número 11, e hoje nós vamos ler o versículo de número 38. Então, a partir daí que nós vamos ver, Jesus ressuscita Lázaro. Sempre importante voltar um pouco, entender o contexto. Até aqui, o que nós temos é a conversa de Jesus com Marta, com Maria. Marta reclama ou diz para Jesus que se ele estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Maria também faz a mesma coisa. Nós temos um detalhe: Maria, ao contrário de Marta, ou não é dito isso, Maria ela se prostra aos pés de Jesus, tá bom? Agora o que nós temos aqui então é que antes desse versículo 38, o que há é um questionamento então de alguns judeus dizendo o seguinte: olha, ele não poderia ter curado Lázaro, já que ele abriu os olhos do cego? E outros dizendo, olha, ele é realmente, vamos voltar aqui, olha, veja como ele o amava, tá? Então ele realmente o amava. E outros dizendo, mas ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Então sempre nós vamos ter no meio aqueles que reconhecem e aqueles que não reconhecem, aqueles que sempre vão encontrar uma forma de criticar. Então vamos lá. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Aqui é importante você destacar essa parte, porque Jesus, profundamente comovido, quer dizer então que ele estava chorando, ele estava realmente comovido com aquela situação, e não se sinta envergonhado ou constrangido de poder dizer, olha, Jesus estava muito triste por causa dessa situação, talvez chorando, talvez, e a Bíblia diz, né, os versículos anteriores, que Jesus chorou, então não é nenhum problema. Nós não podemos negar, tá, a humanidade de Jesus. Eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas, porque o fundamento do cristianismo está na obra em de que Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Isso nós não podemos negar. Então, quando falo profundamente comovido, você percebe então um Jesus que ele também é afetado emocionalmente por causa dessa situação, tá bom? Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então a forma do sepulcro era como uma gruta, tá? Uma gruta com a pedra colocada à entrada. Então aquela imagem que você tem, por exemplo, do sepulcro de Jesus, a pedra, era a mesma imagem que nós temos aqui, ok? Ou seja, uma espécie de uma gruta onde a pedra era colocada para poder selar ali. E aí você precisa entender então que a cultura é diferente da nossa cultura. Nós hoje nós simplesmente colocamos as pessoas no caixão e enterramos, né? É diferente, nessa época eles colocavam dentro de uma gruta, beleza? E aí o que vai acontecer é: tirem a pedra, disse ele. Então Jesus mandou tirar a pedra, tá? E aqui veja então que Jesus ele dá uma ordem para que as pessoas tirem a pedra. O que nós podemos entender aqui com isso, ou podemos aprender com esse destaque aqui? Que nesse ponto, então, irmãos, tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que somente Deus pode fazer. O fato de Jesus dizer tirem a pedra, ele está dizendo, olha, eu posso ressuscitar, mas vocês podem tirar a pedra, ok? Lembra daquela música, Remove a Minha Pedra, da Aline Barros e tal? Ou seja, às vezes nós estamos querendo que Deus também remova a pedra. E nós, nesse caso, nós podemos remover a pedra e deixar com que o impossível Deus faça. Obviamente eu estou pegando essa imagem apenas como uma alegoria para nós tirarmos uma lição. Mas aqui você pode ver que Jesus ele não vai lá e remove a pedra. Ele fala para as pessoas, removam a pedra. E aí disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quantos dias? 4 dias. Então, realmente o corpo já está no estado de decomposição avançada depois de 4 dias. Mesmo eles tendo formas de cuidar do corpo, já havia passado tempo e ela estava falando, ó,
não passa essa vergonha, não faz, não passa por essa situação, não, porque o corpo ele já cheira mal, tá? Então disse Jesus: eu não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Veja, esse versículo isolado aqui, nós falamos assim: se creres verá a glória de Deus, certo? Nós geralmente citamos esse versículo aqui, ó. Eu não te falei, se creres, se você crer ou cresce, verá a glória de Deus. Mas onde que Jesus ele disse isso aqui? Você lembra? Se você estiver acompanhando, você vai ver que Jesus ele faz essa pergunta aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, para Marta, no versículo de número 25. Você crê nisso? Porque aqui ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então aqui Jesus volta esse assunto novamente e diz: olha, não lhe falei que se crer veria a glória de Deus? Então, e esse versículo isolado para nós simplesmente citamos assim: se creres, verás a glória de Deus. Mas qual é o contexto? Jesus está falando o seguinte: olha, eu não te falei se você crê, ou eu te perguntei se você crê, verás a glória de Deus. Ou seja, verás que o seu irmão há de ressuscitar. Tá bom? Então, esse versículo isolado, tudo bem. Se você crê, você vê a glória de Deus. Mas esse versículo em um contexto, o que nós temos aqui basicamente é Jesus, ele lembrando ela de que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse. Olhou então para cima. Ele orou, tá? Nos momentos mais difíceis, então Jesus agora olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Olha que bênção. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então Jesus ele está dizendo com essa frase aqui basicamente tá tudo sob controle. Eu estou fazendo, vou aqui parafrasear, tá? Vou colocar aqui uma palavra bem o nosso condições de nós entendemos. Eu estou aqui fazendo todo esse movimento, esse acontecimento, mas está tudo sob controle. Eu sei que eu te dou graça porque sempre me ouve, me ouviste, eu sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa do povo. Ou seja, para que o povo entenda que, basicamente, Jesus está clamando o Pai como exemplo, mas tudo estava sob controle, tá? Para quê? Para que tudo estava acontecendo? Para crer que tu me enviaste. Então aqui é um ponto importante. Milagres vão acontecer em nossas vidas, mais uma vez reforço com você. Para quê? É simplesmente para o seu bem-estar, para o meu bem-estar? É simplesmente para mostrar que nós temos intimidade com Deus? É simplesmente não. Para crermos que Jesus Cristo foi enviado. Então, se você fica desesperadamente falando: Deus, todos os dias eu quero um milagre novo, eu quero um milagre novo, eu quero um milagre novo, você está dizendo para Deus: eu não creio muito em Jesus Cristo, eu preciso que o Senhor renove a minha fé, que o Senhor me dê provas, que eu vou fazer prova de ti. Então, cuidado. Eu sempre falo para as pessoas: cuidado. Você não precisa depender de milagre para crer em Deus. Se você precisa disso, é porque você não crê nele, tá bom? Você precisa acreditar no abençoador e não na bênção, beleza? 43, então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Então veja que ele não diz num tom abaixo, ele diz em alta voz. E ele diz o que? Lázaro, sai para fora. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Isso aqui é importante, moço. Hernandes Lopes, F.F. Bruce e outros autores vão dizer o seguinte: olha, por que Jesus ele disse o nome? Algumas pessoas já até sabem disso. Por que Jesus disse o nome de Lázaro? Porque aqui ele está emanando o poder de Deus, chamando o Lázaro de volta. E se ele simplesmente fala assim: olha, sai para fora,
poderia acontecer. E, irmãos, Deus ele é poderoso, mas como ele é específico nisso, demonstra que se ele dissesse assim, sai para fora, os mortos iriam levantar e sair. Então por isso que ele disse, olha, eu quero Lázaro. Lázaro, sai para fora. E o mais poderoso que você precisa reconhecer nesse ponto é que além de Jesus ele dizer a palavra para Lázaro, Lázaro ainda morto ouviu a voz de Jesus. Ok? Isso é poderoso. Isso mostra que Deus ele é poderoso para transcender a nossa realidade, o nosso ambiente, aquilo que nós vivemos. Então, está muito além daquilo que nós imaginamos. Esse poder, além dele ser poderoso para poder chamar o morto para fora, esse poder ele é tão grande que o morto, ele consegue ouvir. Tá bom? Ah, como é que explica isso? Eu não consigo te explicar. Eu só sei que ele é poderoso. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando você pega isso, irmãos, além de você ver aqueles pregadores com tanta eloquência, dizer todas aquelas coisas bonitas e tal, e fazer todo aquele espetáculo, você olhando ponto a ponto, você vai ver que, olha, isso aqui é palavra de fé. Não é palavra simplesmente de emoção, é uma palavra de fé. Ele pode ressuscitar mortos. O homem saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então saiu igual uma múmia mesmo, tá? Envolvido, por quê? Porque é assim que se preservava o corpo. Lembra daquela imagem do lençol de Jesus, ele ali na cabeceira? Era envoltos por panos mesmo, tá? Então disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Liberem ele, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui nessa passagem para a gente finalizar. Primeira coisa, Jesus, profundamente comovido, demonstra a sua humanidade. Não podemos de forma nenhuma negar a humanidade de Jesus, tá? Onde os mortos eram colocados? Em uma gruta, ou seja, aquela mesma imagem que nós temos de Jesus sendo colocado em uma gruta, não é uma caverna, mas um sepulcro, é diferente da nossa tradição, daquilo que nós fazemos hoje. Tirem a pedra, nós podemos entender que tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que eu posso fazer, a pedra eu posso tirar, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver é que Marta vai dizer para Jesus, já fazia 4 dias que ele estava morto, já cheirava mal. E aí, outro ponto que você não pode esquecer aqui é que Jesus está lembrando Marta de uma coisa que ele disse anteriormente, no versículo 25 e 26, que se creres, aqui ele vai dizer, se creres verás a glória de Deus, mas ali antes ele questiona ela, você crê nisso? Você crê que eu posso ressuscitar? Tá bom? Então não vamos pegar os versículos isolados, tá? Aqui Jesus ele vai agradecer ao Pai dizendo, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou fazendo tudo isso aqui para quê? Para que as pessoas creiam. Então o milagre, irmãos, é para nós crermos em Jesus, para reforçar a nossa fé e nossa convicção em Jesus. Então, se eu ficar dependendo de milagre, significa que eu estou distante, a minha fé está distante da fé em que Deus espera, a fé que Deus espera. Quando Jesus diz Lázaro sai para fora, nós entendemos aqui, ou nós podemos tirar uma aplicação de que se ele não dissesse o nome de Lázaro, poderia, tá? E aí é uma suposição, vamos ser honestos, tá? De que se ele não dissesse o nome, outros mortos poderiam sair também por tamanho poder sendo dito e emanado de Jesus Cristo. Beleza? Vou ficar só até aqui e depois nós vamos ver que aqui Lázaro arruma agora problema, Jesus arruma outro problema, porque agora nós estamos falando que ele simplesmente ressuscitou o morto. Então não pense que aqueles judeus que estavam ali assistindo iriam levar isso de bom grado, tá bom? Ou ia falar que isso era uma falcatrua de Lázaro com Jesus, foi tudo planejado. Vamos ver o que tem nas próximas leituras, beleza? Deus abençoe sua vida, espero você, até o próximo, tchau, tchau.